terem... Okay, era só engenheiros. Depois estava lá eu, mas estava lá eu no lado da computação, okay? Não estava eu como profissional de projeto. Não tenho até muita experiência nesse ramo. Tenho na parte de computação, lá está, a caminhar no sentido, como a Lídia, dos super users. E depois, e senti que faltava isso. Falta em que os arquitetos perdem terreno porque parece que não estão interessados no tópico ou que não são incluídos, ou não se incluem, que não é verdade que vocês estão dentro do tópico, mas parece que estão aliados, que é uma coisa só do domínio da engenharia, quando não é. Isto afeta a profissão e afeta brutalmente a maneira como se faz projeto. E pode facilitar bastante como se faz projeto. E a questão é que esse discurso não é tido nas escolas, continua a não ser tido, nem é questão. Portanto, o BIM parece ser um bicho-papão, portanto, metodologia BIM não existe, quanto muito menos sistemas de classificação. Sim, aliás, olá Rui e Marta. Viva Marta. Já que estamos a abrir as hostilidades. Sim, efetivamente eu noto isso, inclusivamente muito recentemente fui convidada para dar uma aula aberta na FAUP, numa disciplina que era Tecnologia, Arquitetura e Processos Digitais. E pronto, claro, fui apresentar o meu trabalho, não sou estudiosa, portanto fui lá convidada porque, para além, por causa do portfólio e também por causa do método de trabalho que utilizo. E a discussão, a certa altura, quando foi as perguntas e respostas, ainda estava no nível de será que o BIM corta a criatividade? Portanto, e então houve muito tempo à volta disso, claro, eu evangelizar e tal. Mas há outra questão, as conversas também... não, a conversa, eu apresentei um pouco do método de trabalho que utilizo com o sistema de classificação da Uniclass e falei um bocadinho sobre isso, mas isso que eu achava que seria pano para mangas para perguntas, não se chegou aí. Portanto, acho que há um trabalho muito importante a fazer nas faculdades de desmistificação de que a metodologia BIM é castradora do processo criativo. E o arquiteto tem muito medo disso. Pronto, é isso. Ainda há muito preconceito. Eu posso... Sim, Luís. De atestar que ao longo de que trabalhamos já quase há 20 anos que trabalhamos com o Revit, e sim, quer dizer, podemos mostrar tanto todo o portfólio que nós temos no website do Zalab Noruega, que feliz ou infelizmente é muito diverso e não encontra, acho eu, grande barreira na criatividade no que diz a aplicação do Revit. Aquilo que eu acho que é uma resistência muito mais pragmática neste campo é o facto de que são softwares muito dispendiosos, são licenças muito caras. Porquê é que não se usa na faculdade? Porque nenhum estudante tem dinheiro para usar uma coisa destas. E se não usa na faculdade, vai ter dificuldade em usá-lo depois, porque depois alguém tem que lhe comprar essa licença. Ou são investimentos que as pessoas começam por fazer contas, obviamente têm que fazer, que em termos de retorno, pensa, mas eu vou fazer isto quando eu posso usar este que consigo aqui uma versão de borla que me faz a mesma coisa. E, portanto, mas agora o Blender BIM está a ganhar terreno, a OSARC está a desenvolver cada vez mais, portanto começa a deixar de ser questão. A questão é que eles depois também chegam ao mercado de trabalho e ou são empurrados para o Archicad ou são empurrados para o Revit, ou então em Portugal são empurrados para o AutoCAD. Pois, não, mas há uma grande diferença aí. Eu acho que quem quer que seja que trabalhe em Archicad, rapidamente se passar para um escritório trabalha em Revit ou trabalha em outra, a maneira de pensar é a mesma. Claro, faz falta essa. O grande salto é passar do AutoCAD para qualquer que seja a forma de trabalhar em 3D. Mas é isso que falta. Mais até do que o 3D, é perceber de uma forma geral o que é a metodologia BIM, não é? E o porquê, não é? Porque é que isso existe, porque é que podemos fazer uns proto-BIMs em AutoCAD também, não é? A partir do momento que se começam a informar os desenhos, estamos a falar de dados, é carregar uma componente geométrica com dados e que depois tem capacidade de se relacionar automaticamente. Sim, eu aí a experiência que nós tivemos e que acho que continua a haver agora sempre novos elementos nesta equação, mas como estava a tentar dizer no início, isto começou sempre por ser uma coisa que o Estado pedia e nós, tendo-nos colocado no ateliê
à frente, fomos daqueles que conseguíamos dar a resposta, por isso recebemos trabalho que os outros ateliês não podiam receber porque tínhamos esse conhecimento. Obviamente que isto explotou que toda a gente fosse atrás, porque, não é? Tipo, todos querem ter essa... Portanto, teve que ser, neste momento, o agente foi o Estado, mas isto rapidamente passou para ser reconhecido como uma necessidade e uma otimização que foi seguida por todos os empreiteiros. Portanto, rapidamente começou a ser uma questão, sendo privado ou do Estado, os empreiteiros, os grandes construtores, a dizerem, tipo, nós trabalhamos com este sistema, por isso o arquiteto que vai fazer isto connosco tem que trabalhar nesse sistema. Mas isso é mais ou menos transversal nos países nórdicos, não é? E também no Reino Unido, se não estou em erro, não é? Foi primeiro uma exigência do Estado, Creio que sim. não é? Em que, para desenvolvimento e implementação desses sistemas, depois tudo o resto teve de vir atrás, não é? Se é concurso público, é assim. Sim. Mas pronto, mas no fundo aquilo que começou por ser a parte mais visível para os... Porque o Estado, né, podia fazer isto pelas razões que lhes fosse mais... que lhes desse mais jeito, mas eu acho que neste caso, quando passou a ser as construtoras, realmente é porque poupavam dinheiro, realmente é porque o processo corria melhor, havia menos erros, eles só são muito preocupados com a questão do risco. Minimizam o risco ao máximo, porque a mão de obra é muito cara, o tempo em obra é muito caro, portanto, a utilização de um sistema destes permitia com que o risco fosse reduzido, a mão de obra fosse reduzida, o tempo em obra fosse reduzido, portanto, poupavam dinheiro. Basicamente, a razão foi essa. Todo o percurso que foi feito, nós tivemos projetos que apanharam as diferentes iterações deste processo do BIM, uns no início que eram muito... em que nós fazíamos basicamente o modelo em Revit, tínhamos de ter cuidado na classificação, mas uma classificação muito interna, e depois isto passava para o empreiteiro. O empreiteiro então tinha uma pessoa dentro da própria construtora que então tratava de uniformizar aquilo de acordo com o processo, com as leis em vigor, com o processo interno deles e por aí fora. E até depois chegamos mais tarde em outros projetos em que não, este processo já teve que ser feito no nosso escritório porque já estava de forma tão standardizado que era esperado de todos que conseguissem fazer isso. Por isso houve vários momentos também ao longo dos anos da aplicação do BIM. A pergunta que tinhas feito, desculpa, era se aqui em Portugal, como é que nos defrontamos com isto? Acho que a Marta também tem uma experiência, que no fundo acaba por ser, nós usamos, porque é este método que usamos, e depois ele é aproveitado conforme as capacidades de quem trabalha connosco. Trabalhamos com engenheiros que usam o Revit, que usam o BIM e que nós passamos modelos, não fazemos transferências de IFCs, nós passamos o nosso modelo Revit, coordenamos com eles, integramos o deles no nosso, mas tenho noção que é um caso... plataformas cloud também, para onde os vários intervenientes usam um modelo partilhado, não é? Sim. Sim, e temos noção que isto é um caso, não é propriamente a regra aqui em Portugal. E mesmo isto nós fazemos, nos projetos que fizemos até agora, a forma que conseguimos melhor foi integrar estruturas, AVAC, portanto as especialidades tinham uma expressão maior na arquitetura, a nível de controlo de crash, solibris, aquelas coisas todas. Sim. Porque depois, pronto, águas, eletricidades e isso foi mais pacífico, não havia em BIM, não havia modelos, não havia nada, mas pronto, estas duas foram aquelas que nós conseguimos que nos acompanhassem. Okay. Depois, também temos já trabalhado com alguns construtoras que começam a ter pessoas que trabalham, né, o Casais é um exemplo, mas há outros que começam a perceber que isto é um barco que vão ter que apanhar e então já nos pedem modelo e tentam no início usar para medições, né, orçamentações, começam a aprender também no fundo a mexer com estas coisas e é engraçado seguir esse Mas estamos sempre a falar em geral do modelo Revit, não IFC generalizado. Não, nós temos partilhado o modelo Revit porque com os engenheiros que trabalhamos é um modelo partilhado, basicamente. E fizemos as duas experiências, fizemos integrado o IFC deles e fizemos integrado o Revit e na altura também pareceu-nos mais fácil fazer dessa forma. Com a construtora, já não me recordo, mas sim, creio que foi também o modelo Revit que enviamos e não o IFC.
Até Eu imagino que quer sim, dizer, porque a maior parte das empresas de engenharia não trabalha com Archicad, naturalmente trabalha com Revit. Só que depois sim, a questão da transferência de um modelo IFC, correto. a O modulação em problema Revit vai ter uma é, classificação ligeiramente diferente da modulação do Archicad. e já me lembro qual foi a questão. E nós tínhamos uma versão de Revit que não era compatível com a versão de Revit que tinham naquele escritório, né? Tinha uma versão antiga. E então surgiu termos de passar o IFC, e como perceberam que o problema que dava o IFC, porque nós temos, por exemplo, na Noruega temos um modelo IFC está preparado, a exportação está preparada para o sistema que é utilizado lá. Portanto, as coisas já vão com os estándares requeridos e todos estão à espera de receber aquilo. Aqui não, nós enviamos coisas daqui que depois as pessoas quando abrem não percebem o que é, nem porquê, e acaba por criar mais confusão. Por isso, eles acabaram por ter que arranjar uma versão atualizada e partilharmos o próprio modelo, sim. Pois. Mas pronto, mas continua a ser essa, na parte do desenvolvimento do projeto, tem sido bastante importante, sobretudo em projetos, né, de maior escala, esta coordenação e a partilha do modelo em projetos grandes e pequenos. Depois, depende do construtor, há muitas vezes um aproveitamento desse trabalho para começarem a perceber que, olha, conseguimos aqui tirar e questões muito práticas. Temos projetos que vão uma primeira vez para a orçamentação, andam em clientes, andam em coisas, quando voltam outra vez para lá já vêm diferentes. Então eles conseguem pegar no modelo, fazer uma atualização do modelo e não perder a orçamentação toda. Então já têm metade das coisas feitas, já conseguem perceber onde é que foram as alterações e medir só aquelas partes, por isso também ajuda logo aí. Claro. A nível de... Por acaso há uma coisa que eu vos queria perguntar e que teria sido interessante ter na mesa redonda, que é de que forma é que um sistema de classificação, nesse caso vocês usam um sistema norueguês, é que condiciona ou potencia a fase de projeto, o desenvolvimento do projeto. Portanto, vocês têm de adaptar a vossa metodologia de trabalho ao sistema de classificação, adaptá-lo, quer dizer, de maneira a integrar o sistema de classificação. Isso trará algumas vantagens. A nível de projeto, eu acho que não existe propriamente, digo eu, não sei se a Marta também pode dar alguma opinião sobre isso, mas a nível de projeto eu acho que não é o sistema de classificação, se é o Uniclass, ou se é o norueguês, ou se é outro qualquer, que influencia necessariamente no projeto. Pode influenciar na organização do projeto, na forma como o modelo está organizado até. Mas não no projeto em si, não é essa a experiência que tenho. Não sei, o que é que achas, Marta? Isto é, do ponto de vista conceptual do projeto, não, mas do ponto de vista da gestão de informação do projeto é extremamente útil utilizar um sistema de classificação. Sim, mas na organização, não na própria concepção. Sim, na concepção não, do ponto de vista conceptual não, aliás, do ponto de vista conceptual diria que o sistema de classificação é inócuo. Agora, a forma como se gera a informação do projeto conceptual é que ele é bastante útil, porque tem o potencial de agilizar formas de comunicar o projeto, de fazer leituras do projeto, extrair tabelas, sei lá, comunicar, não é? E comunicar com outras disciplinas, ou com outras fases do projeto, não é? Permite, oferecemos uma linguagem comum, imaginando que eu tenho um modelo que está classificado, qualquer que seja o sistema de classificação, eu estou a oferecer a oportunidade a quem utilizar o modelo, seja em IFC, seja RVT, seja Archicad, a fazer leituras dele com base numa linguagem comum, que é um sistema de classificação, filtrar, extrair informação. Não pelo nome que eu dou aos elementos, porque isso cada ateliê depois tem a sua própria forma de dar nomes, mas é uma espécie de linguagem transversal, universal, que permite depois as pessoas poderem pescar coisas no modelo. Isso leva-me exatamente para outro ponto que eu queria perguntar. Em qualquer momento interrompam-me, porque eu tenho a tendência de ir atrás da curiosidade. Rui, deixa-me só perguntar, que se calhar antes de avançar, mas Marta, tu tens interlocutores nos outros projetistas ou construtoras que consigam, que os teus interlocutores utilizam o sistema de classificação quando tu lhes explicas, olha, isto funciona assim, assado, e eles passam a utilizar? Neste momento não, mas estou pronta para isso. Neste momento... lá está, um bocadinho como o Luís estava a dizer,
Na Noruega as coisas tiveram um impulso grande, porque quando os empreiteiros começaram a perceber que conseguiam poupar tempo e ser mais eficientes se utilizassem uma metodologia de trabalho mais eficiente. No meu caso em específico, eu sou um micro-nano ateliê e eu percebi que conseguiria ser mais eficiente e ser mais rápida a fazer o meu trabalho se utilizasse uma metodologia que me permitisse agilizar os processos repetitivos, trabalho de sapo, não é? Que ninguém gosta de fazer. Portanto, eu utilizo esta metodologia não porque me pediram, mas porque tenho a loucura de o querer fazer. Pronto, basicamente é isso, porque acho que é vantajoso para mim internamente como arquiteta, para gerir projetos, não é? Para ter mais tempo a pensar em arquitetura e não em numerar folhas ou andar a fazer legendas ou a fazer vermelhos e amarelos. Portanto, eu quero poder pensar arquitetura. Portanto, neste caso, a integração de um sistema de classificação para me poder ajudar a gerir a informação do projeto é também nesse sentido. Ninguém me pediu. Agora estou pronta para que um dia, se houver alguém que precise, queira usar, poder usufruir disso, estou pronta para isso, não é? Eu tenho um exemplo, se calhar, relevante para esta utilidade que surgiu recentemente num projeto que estamos aqui a trabalhar. Eu que eu estava a dizer que existem várias iterações deste processo, existem várias iterações dos requerimentos, né, até da própria legislação. E neste momento, na Noruega, começou uma legislação que tem a ver com a quantidade de luz natural na habitação. Um standard bastante elevado, que esse sim é um númerozinho, é uma percentagem lá, mas que tem uma implicação enorme a nível de projeto, de própria concepção do projeto. Pode levar a tirar um piso de um edifício por completo. Ou que pode modificar uma fachada completamente e que de repente estávamos a caminhar numa direção de edifício em que estávamos com preocupações a nível da energia e dos gastos de energia, em que nos levava a fechar cada vez mais o edifício, e agora de repente surge, mas esperem aí, precisamos de luz lá dentro também, e tenho que cumprir isto. Então agora vamos ao contrário, de repente é vidro por todo lado, que é preciso luz, mas de qualquer forma, tudo isto é possível porque temos estes fecheiros, porque temos este modelo e permite-nos analisar e ter nós a fazermos nossos testes internos, mas depois há identidades externas que certificam, da mesma forma que certificam outras coisas, que têm uma certificação, este projeto está a cumprir tudo. Eles vão buscar essa informação ao nosso modelo, não fazem as medidas dele em cima de... e isto é interessante, mesmo ao longo pensando no tempo de vida do edifício, porque nós estamos agora a fazer projetos, que estamos a fazer a concepção deles, então estamos a tomar isto em conta. Portanto, o edifício já vem com esta coisa. Mas temos edifícios para trás que vão ser medidos também. E então, eles vão pegar em projetos que já foram feitos, em modelos que já foram feitos há 2, 3, 4 anos, e agora vamos ter que perceber, tipo, é preciso alterar coisas, como é que ele se comporta. E vão buscar aquele modelo, a informação está lá. O modelo está lá, pode ser utilizado, pode ser... Isso leva-me à questão que eu ia lançar há pouco, que é de que forma é que, e isto aqui vai um bocadinho se calhar ali para a mesa da Lídia, enquanto super user, até que ponto é que vocês estão a automatizar tarefas? Tirar partido dos sistemas de classificação para automatizar tarefas? Agora? Sim, estou a mute. Em termos de sistema de classificação, eu devo dizer que sou nova nesta conversa e não sei muito bem para onde que vai a parte desse texto do sistema de classificação, a linguagem que a Marta estava a falar. Por isso, acho que eu agora mesmo não consigo responder a essa pergunta em específico, porque a Noruega, pelo menos que a minha experiência no ateliê, nós temos um sistema, seguimos muitos estándares internacionais, mas logo em termos de linguagem específica para classificar elementos de Revit, acabamos por ter uma linguagem interna. Mas podes falar da automatização dos processos e dos plugins que estão constantemente a ser criados? Sim, pois posso falar dos Alaptools, que é tipo o ateliê na Noruega tem percebido que existem muitas, que o Revit tem muitas limitações
e que muitas vezes há muitos processos, como estava a dizer a Marta Campos, que são, que é cat monkey, é trabalho de macacos. Então, quiseram criar ou investir em criar em plugins que façam esses, que desenvolvam essas tarefas que são mais trabalho manual em alguma coisa mais automatizada nesse aspecto. Então, o Salab sim tem investido, a Lab Noruega, muito esforço em criar estándares e facilitar ao resto dos usuários, tanto os internos, também para facilitar a informação de comunicação para o cliente ou para as outras entidades. E para além de terem desenvolvido ferramentas próprias, como são os Salab Tools, que já falamos, eles têm implementado outros tipos de sistemas, outros tipos de estratégias de outras empresas para fazer essa investigação e utilizá-lo como ferramentas de estudo para o projeto, no geral. Sim. Nós usamos como base, até começamos por usar o Naviate, que era um plugin do Revit em que permitia automatizar muitos processos, como estava a Marta a referir. Mas depois apercebemos, o Naviate acho que é de sueco, mas depois apercebemos que havia muitas necessidades que eram nossas e que eram muito próprias, então começamos a criar um plugin do Salab, em que exploramos coisas mais numa direção ou mais noutra, incluímos, portanto, neste momento, por exemplo, se um cliente nos pede os desenhos de contrato para poder fazer as vendas dos apartamentos e nós temos, quanto é que temos em Dist, quantas casas? 137 casas, não vamos estar a pôr uma pessoa a fazer 137 folhas, a fazer 137 vistas, a colocar as vistas nas folhas, a fazer o que mais. Carregamos um botão e aquilo faz tudo. Isto a nível do Revit, a nível depois da classificação e do BIM, é interessante também, como agora há pouco tempo testamos um pouco com o design parametrizado, que tinha a ver com isto, com a classificação do modelo, de forma, quando nós usamos, era o, como é que chamava? O do Daylight e era um plugin... Deve estar a usar o da Ladybug Tools, não? Não. Lembras-te, Lídia, qual era? Aquele que usamos para mudar as geometrias no início do... Não, esse é da empresa que veio o Daniel Gamarão. Agora me esqueci do nome. Bom, mas é uma empresa nova também para trabalhar com design parametrizado a nível do urbanismo. E Spacemaker. Spacemaker. Ah, o Spacemaker, ok. Que, pronto, trabalharam connosco também, temos estado a testar software com eles para perceber em grandes projetos, a nível do urbanismo, como é que se consegue, também há regulamento para espaço exterior com luz obrigatória, luz solar, às X horas do dia, não sei o que mais, como é que organizando as volumetrias isto consegue ser visto, depois pegando nesse mesmo modelo consegue-se passar para outra escala e que depois nós temos feito aqui no escritório, que é como é que uma coisa é o espaço exterior e a insolação nas fachadas, mas como é que lá dentro, com a divisão depois por apartamentos, como é que funciona a luz depois lá dentro, como é que conseguimos, então temos diferentes processos automatizados para nos permitirem fazer leituras destas numa fase inicial, quando ainda é possível mexer alguma coisa, não é? Sim, se me permitem, eu aproveitava essa lógica, porque aí vocês misturam, quer dizer, trabalham com duas lógicas diferentes, que eu acho que o ateliê do presente já, portanto, o resto é que está atrasado, mas do futuro muito próximo, vai ser natural estar a desenvolver as próprias ferramentas, plugins para adaptar o seu fluxo de trabalho. Um mínimo de parametrização qualquer, de desenrasque até, de resolver um problema que um software ou um plugin ainda não existe para fazer aquilo, ou que não querem gastar dinheiro a fazê-lo. Porque vão ter essas competências de forma natural e vai ser cada vez mais pessoas a conseguir fazê-lo rapidamente, sem grande dificuldade. E o que é interessante é ver agora este contraponto, que é relativamente recente, de está a haver uma explosão de ofertas de plataformas online com os diferentes objetivos, com diferentes abordagens, nomeadamente a Spacemaker, que foi agora recentemente comprada pela Autodesk. Exato. E de que forma
é que vocês sentiram em que a plataforma ajudou o vosso processo de trabalho numa fase inicial, porque é o target deles, é abordar a fase inicial de concepção e de análise e de teste de soluções, prototipagem de volumetrias, e depois fazer essa transição para os vossos plugins próprios, porque naturalmente depois querem refinar e ir mais além e ver como é que é a adaptação dentro dos espaços. Se aquilo cumpre, se o geral, depois cumpre no particular. Nós tivemos alguns desafios nesse projeto, não vou esconder. O João pode escrevê-los bem. Sim, o João trabalhou de perto com isto, depois se calhar também vou deixar de dar-vos uma opinião particular sobre isso, mas em termos geral aquilo que me pareceu foi, sim, de facto é uma empresa que estava a tentar vender o seu produto e nós apercebemos-nos que, por exemplo, temos um cliente a pedir-nos que vocês têm que cumprir o Daylight, ok? Então vamos pegar neste SpaceMaker, que fazem isso, mas na realidade não é um software certificado. Nem nós vamos dar nenhuma certificação com isso. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que nunca foi esse o objetivo também, porque existe uma empresa que vai fazer essa certificação. O exemplo que nós estamos ainda aqui há pouco tinha a ver com a estrutura. Eu não vou fazer uma estrutura, nem muito menos certificá-la, mas eu sei o que é uma estrutura, eu sei a necessidade que existe para ela quando estou a dimensionar um projeto em arquitetura, tenho uma sensibilidade para isso. Se depois não for exatamente assim, se tiver que haver um ajuste quando a estrutura própria chegar, é um ajuste, já não é um novo projeto porque eu não pensei naquilo. Portanto, esta questão que eu acho que esta ferramenta do SpaceMaker nos deu foi abrir-nos a sensibilidade para o que é que significa aquela percentagem. O que é que significa quando se mexe uma parede para ali? Deu-nos uma sensibilidade para isso e deu-nos uma forma de o medir e achar, pronto, nós estamos aqui, por isso não vai andar muito longe. Quem se for certificar isto, nós não vamos esperar que seja uma coisa completamente diferente. Foi útil para conseguirem aferir no início qual é que seria uma abordagem, uma estratégia de desenvolvimento de projeto logo no início, muito rapidamente. Não foi? Sim. Houve algum conflito, foi por uma questão do programa que basicamente há duas formas de medir essa luz. Há aquela que vem na legislação, que tem a ver com basicamente os 45 graus, que é medido em relação, pronto, tem que estar livre em 45 graus, medida por uma certa altura, e depois há outra que eles têm que chamam a medição da luz ambiente, que tem em conta não só os 45 graus, mas tem em conta o que é que está em frente. É um espaço livre, não é? Tem um edifício, há reflexão de luz, está perto do chão, está no 10º andar, portanto há uma reflexão ambiente. E isso já é bastante exigente. A questão é que isto nós depois tínhamos apartamentos que estavam ok, tinham luz suficiente quando era medido pela luz ambiente, portanto o edifício, o apartamento teria luz suficiente, mas quando aplicávamos a questão dos 45 graus ele não está a cumprir. E depois é difícil ter as pessoas, neste caso as pessoas do programa, a dizer não, está tudo bem, o nosso projeto está a funcionar, mas depois vamos ver a questão da legislação e não está. Porque a parte da luz ambiente parecia que estava, pronto, havia aqui nós quando fizemos depois o nosso plugin, integramos este teste e percebemos que não, uma coisa é testarmos a legislação, conseguimos ter a habitação nestes pontos ou não, porque é tão simples quanto isso, ou dá ou não dá, e depois temos a questão da luz ambiente, em que podemos controlar, ajustar uma coisa aquilo, uma parede, não sei o que mais, mas é outro nível. Mas eu acho que também levantou este trabalho com o SpaceMaker, que foi numa fase também muito inicial do SpaceMaker, foi muito interessante porque na realidade dá mais responsabilidade ao arquiteto, apesar de parecer o contrário. Parece que nós estamos a delegar uma série de situações para os softwares testarem, mas passa a ser cada vez mais necessário o sentido crítico do arquiteto, porque o que o software faz é dar os alarmes mais rápidos, mas ao mesmo tempo também é capaz de, muitas vezes, se não temos nós consciência do que é um projeto de arquitetura e como é que ele vai avançar, ele dá 30 alternativas para uma situação e nós intuitivamente também já sabemos que aquelas não são boas por motivos sociais ou urbanismo, etc. Mas existe todo este período de adaptação, porque às vezes ficamos seduzidos por essas ferramentas, ou outras vezes o próprio cliente acha que os SpaceMaker vão resolver antes do arquiteto e que já vem para a mesa a dizer não, nós já temos as volumetrias todas certas, mas nós depois sabemos que há muitos outros níveis do conceito que vão interferir. E é preciso passar. Obrigado que isso foi. Eu acho que isso foi muito importante, porque eu acho que ainda estamos naquele ponto de discussão em que a Marta, coitada, foi envolvida no outro dia, em que está muito polarizado e não percebem esse papel.
de um lado, eu sou um bocado tecnocrata e acho que quando faço um plugin ou desenvolvo uma aplicação e as aplicações estão a ser desenvolvidas, que têm sempre o objetivo de potenciar e ajudar o arquiteto. Não é para tirar o arquiteto da equação. Apesar de já ter visto uma aplicação que dizia arquitetura sem arquiteto e deixou-me os cabelos em pé. Mas pronto, acho que entretanto esse website já foi removido ou já mudou de estratégia. Porque eu acho que é exatamente ao oposto, porque é isso, estamos a falar de métricas, estamos a falar de potenciar o trabalho dos arquitetos e de nos permitir a nós, enquanto profissionais, testar soluções muito mais rapidamente e conseguir aferir, ok, eu sei que isto, a nível de performance, de energia, vai funcionar bem, esta solução que o programa propõe, porque pode fazê-lo automaticamente, mas do ponto de vista social vai ser um desastre. Sim. Ou ambiental, ou de obra, de processo em obra. E o oposto, às vezes. Desculpa, eu vejo aqui agora não me levem a mal, isto é uma discussão que os engenheiros de estruturas tiveram há umas 3 décadas, não é? Porque acontece a mesma coisa, se nós antes de termos as ferramentas de cálculo, e agora não estou a falar das ferramentas de cálculo dos softwares, estou a pensar até mesmo o cálculo estrutural que se fazia ainda à mão. Antes de se fazer esse cálculo estrutural à mão, cumpriam-se regras de dimensionamento, de concepção de estruturas. E vêm depois os softwares, os métodos de cálculo e depois os softwares que não trazem novos métodos de cálculo, apenas permitem fazer mais poder computacional e permitem-nos desenhar, não é? Projetar estruturas muito mais ambiciosas. Isso não tirou os engenheiros de estruturas da equação, nem agora tirou-lhes, foi a parte de estarem durante 3 dias a inverter uma matriz ou resolver um sistema de equações com 40 incógnitas à mão ou num computador. Trabalho macaco, não é? E permite, por acaso, no caso dos engenheiros de estruturas, quando estas ferramentas surgiram, elas não tinham a capacidade de gerar soluções estruturais que agora a inteligência artificial tem, que é, toma lá 40 soluções, escolhe uma. Porque se tivesse, e quando agora começa a ter, também passa, que é o segundo aspecto, que é, está mais que provado, que pelo menos nas próximas décadas, ou mais que demonstrado, não matematicamente, mas empiricamente, que na medicina, em todas as áreas, a inteligência artificial funciona muito bem quando trabalha a par e passo com o engenheiro, com o expert. Na medicina, por exemplo, mesmo no xadrez, um bom jogador de xadrez com a ajuda do motor de xadrez ganha a qualquer outro jogador ou a qualquer motor de xadrez muito mais potente. Ou seja, e portanto eu acho que aqui também se passa-se pela mesma coisa. Agora eu acho que o que está a acontecer na arquitetura é que são as duas coisas ao mesmo tempo. É as ferramentas de cálculo, os métodos de cálculo, e em algum caso, neste caso das reflexões, não é assim tão complicado, mas também não é assim tão simples como isso. Calcular reflexões, superfícies, refrações, por aí fora, num nível urbano, e depois o que entra dentro, depois o que vem o fator solar do vidro, por aí fora, são coisas complicadas, mas vem o método de cálculo e vem a inteligência artificial, e portanto é assim, tudo a saltar ao mesmo tempo em cima do arquiteto e é um bocadinho assustador ao princípio. Eu também percebo que quem nunca usou e nunca viu a ser usado, acho que acabou a arquitetura e acabou a poética e a intuição. Sim, eu entendo, e o Rui estava a falar dessa questão que é polarizada e sim, eu também sinto um pouco isso, que existe quase, não diria a velha guarda, mas existe quase uma posição muito reacionária muitas vezes, por desconhecimento o que é que significa isto, tipo, não é apresentar soluções, tipo, nenhum software nos vai dar um projeto final. Vão-nos permitir espreitar um pouco mais além de que nós somos capazes em cima de uma folha de papel ou em cima de... Permitem-nos quase como na questão do xadrez, né? Nós se calhar conseguimos prever X movimentos à frente, o computador consegue prever muitos mais. Com este apoio nós conseguimos olhar para um projeto, prever algumas soluções, o computador consegue prever muitas outras mais, permite-nos abrir um bocado aqui o leque muitas vezes. E esta questão, agora estamos a falar de arquitetura, o que é que significa a questão da luz solar. Ainda hoje de manhã tivemos a ter aqui uma reunião onde temos um projeto na Noruega que o cliente quer
varandas, é num ponto que tem vento, bastante vento, e então estamos a usar um software de vento para perceber onde é que podemos colocar as varandas, porque há zonas vermelhas, há zonas em que simplesmente se colocarmos lá varandas não vão poder ser utilizadas, tipo voam, às vezes vai. Por isso, até aqui, tipo, estamos a falar de, quando se fala em arquitetura, não estamos a falar de, porque temos que ver a luz solar, tipo, não, há outras questões que são, mas que todas elas podem ser estudadas porque estamos a ter esta base comum, porque estamos a dizer, como dizia a Marta, temos uma linguagem comum. Por isso, seja um software de análise de vento, ou de luz, ou de tráfego, ou qualquer software pode usar porque tem aquela linguagem, usa aquela ferramenta. Eu acho que basicamente o que é preciso é não ter medo, porque a insegurança do arquiteto, muitas vezes estou a falar no sentido de que as ferramentas podem ou cortar a criatividade ou fazer o nosso trabalho. Não, isso, a ferramenta está ao nosso serviço, nós temos que pensar, não é? Pensar e pôr o exercício da arquitetura a funcionar. E tanto há plugins ou add-ins ou workflows ou o que for que nos ajudam a analisar soluções, como também pode haver no futuro, se toda a gente utilizar sistemas de classificação, add-ins que nos ajudam a filtrar ou a selecionar objetos através de códigos de classificação, que eu acho que é o tema aqui. Não tanto... estava a tentar aqui reorientar um bocadinho a nossa conversa. Não tanto... ok, há muitas coisas que estão a acontecer à volta, digamos, das ferramentas que estão a sobrepor-se ao trabalho do arquiteto. Não há que ter medo disso. Eu, sinceramente, não me preocupo com isso. Agora, me preocupo-me em gerir bem a informação e ser mais eficiente e utilizar essas ferramentas ao meu serviço, não é? Ao serviço daquilo que eu quero comunicar, ou daquilo que eu quero representar, ou daquilo que eu quero transmitir, ou daquilo que eu quero desenhar, não é? Porque no fundo nós continuamos a desenhar, por mais que a gente trabalhe com modelos 3D, a gente continua a fazer desenho, não é? A arquitetura. E pronto, e as ferramentas estão ao nosso serviço, eu também começo gradualmente a fazer pequenos automatismos para eliminar o trabalho redundante. Mas agora, neste caso, em específico, do sistema de classificação, é uma forma excelente de pôr várias pessoas a utilizarem, isto é, se nós desde o início, criação de um projeto, e um projeto por regra, uma obra, imagina, um projeto novo, mesmo que seja reabilitação, é o arquiteto que começa a criar os modelos e que depois partilha com as outras especialidades. E se nós logo à partida, enquanto arquitetos, utilizarmos ou criarmos modelos que estejam classificados com o sistema de classificação, eles podem vir a ser muito úteis, a serem modelos vivos, que podem depois ser usados por outras especialidades, num processo de coordenação ou até num processo já de construção, por empresas de construção, para poderem planear o seu trabalho ou para encomendarem materiais, ou mesmo mais tarde o mesmo modelo continua a ser vivo, se depois ele é partilhado numa fase de gestão do edificado, do asset management, em que a empresa que está responsável pela gestão e manutenção do edifício pode utilizar o mesmo sistema de classificação, portanto, o mesmo modelo, continua a viver, ele continua a sua vida, o seu ciclo de vida, para poder extrair informação sobre modos de manutenção, de quanto em quanto tempo é que preciso fazer a manutenção daquele equipamento, gerir. Mas isto, porque que é que acontece? Quando os modelos não são bem feitos desde o início, quando não há um uso em vista, quando não há um objetivo mais alargado, não, eu estou a trabalhar para no meu ateliê extrair peças desenhadas e para fazer isto e aquilo, e depois os outros, se precisarem de fazer qualquer coisa, que peguem no mesmo modelo e que o martelem para tirar o que precisarem. Não, vamos fazer um modelo que permita que toda a gente o utilize, vamos ser generosos o suficiente para trabalhar em equipa com um ponto de vista mais alargado, no ciclo de vida do edifício, no ciclo de vida do modelo, porque o modelo pode continuar. Mais tarde o edifício é demolido, o próprio modelo que foi originário do projeto, que foi originário da gestão da construção, que serviu de base para a manutenção do edifício, pode servir para alocar informação sobre formas de demolição ou, no fundo, tirar peças do modelo que vão servir para uma base de dados de objetos que foram demolidos e que podem ser reintegrados num outro edifício. Portanto, o que eu vejo isto é numa forma mais holística de trabalharmos todos uns para os outros, basicamente, não é? E um sistema de classificação ajuda
é que o modelo seja um modelo vivo no ciclo de vida do edifício, que não pare no gabinete de arquitetura, porque depois o engenheiro vai fazer o seu próprio modelo e ele que desenrasque, depois vem a equipa de construção e eles que façam o seu próprio modelo ou que martelem o modelo do arquiteto para sacarem a informação que quiserem, e então o modelo está constantemente a ser seccionado, não vive no ciclo de vida do edifício. E o que eu acho que o sistema de classificação permite é que o edifício, desculpem, que o modelo seja um modelo útil e vivo ao longo do ciclo de vida do edifício. É isso. Eu não tenho Pronto. dúvidas disso, e acho que até a questão aqui é mais perceber quem é que ganha, quem é que nós conseguimos provar que há um ganho ao implementar isso. E para além dessas vantagens todas... Claro, só para, desculpa interromper-te, Luís, se na Noruega houve um boom muito grande, porque as empresas que constroem os edifícios, que normalmente é onde se gasta mais dinheiro, claro, na gestão e manutenção muito mais, mas pronto, aí quando se constrói é quando o dinheiro parece que pesa mais, não é? Porque é pago toda uma só vez. Elas viram que, de facto, se gerissem muito bem a obra, poupavam muito dinheiro, as coisas começaram a ganhar outra tónica, não é? Portanto, a estratégia top-down é muito boa para acelerar um processo... Mas aqui acho que pode existir uma conjugação de dois motores, vamos dizer assim, um que poderá ser realmente que passa pelas construtoras e outro também que tem a ver com nós estarmos aqui todos, tem a ver com a sustentabilidade e com os processos de economia circular, que no fundo também só serão possíveis utilizando este sistema. Não é um ganho tipo monetário, não se traduz, mas que aí é que eu acho que pode ter mais a ver com a estratégia a nível nacional, porque estes standards estas ambições são ambições nacionais, são ambições de toda uma indústria e não daquele construtor ou daquele construtor que aquele achou que conseguia poupar dinheiro, por isso vai implementar, o outro não. Mas esta estratégia nacional e esta com base na sustentabilidade permite que isto dê esse passo, com todos aqueles que nós sabemos que vêm por arrasto. Só a partida, desculpa Rui, só para complementar aquilo que o Luís diz, e ele está a dizer, e ele está a alinhar com aquilo que eu estava a dizer, logo à partida, se nós todos pensarmos que estamos a trabalhar uns para os outros num sentido mesmo colaborativo, o facto de nós partilharmos ou facultarmos informação, porque no fundo o modelo não é mais que informação geométrica e também informação de dados, não é? Partilharmos modelos que sejam úteis para quem vai precisar deles, as pessoas que vão precisar deles não têm que criar um modelo de raiz para trabalhar, não é? Portanto, digamos que é como um rio, não é? Vai andando e vai incorporando. Portanto, a ideia é um bocado nesse sentido. E logo à partida, nos gabinetes de projeto, eu falo da minha experiência, poupamos tempo de trabalho, horas. Se pensarmos numa empresa de construção, vai poupar horas de trabalho e se calhar, como vai conseguir gerir melhor, vai poupar mesmo dinheiro de construção, não é? Não tenho e depois, quem gerir e quem fizer a gestão e manutenção do edifício não tem que criar um modelo de raiz, um as-built, para gerir e fazer a manutenção do edifício, porque já o tem, portanto vai poupar horas de trabalho. E depois vai conseguir, com um sistema de classificação, que é um modelo que lhes vai ser útil, vai conseguir logo à partida começar a gerir e a fazer a manutenção, não tem que fazer o as-built, não é? E depois, mais tarde, se o edifício for demolido, e se houver objetos que possam ser partilhados para bases de dados de equipamentos que foram demolidos, eles já estão feitos, não temos que os modular, não temos que partir Nem temos que ser tão radicais a pensar que é na altura da demolição, porque o projeto pode, como aconteceu em muitos que estão a trabalhar, de repente há necessidade de substituir ou mudar o sistema de ventilação. E com um projeto nesse é muito fácil planear essa instalação, fazer todas as medições, e até testar a eficácia de um sistema versus o do outro, porque as simulações permitem fazer isso. Eu queria pegar, só Marta... para dar, desculpa, mais um exemplo. Imagina, nós fazemos o projeto de arquitetura e é preciso, depois vem uma outra especialidade que é as medições. E eu já falei com algumas equipas que pegavam no projeto, colegas meus, que estavam mais na parte, digamos, nessa parte de medições, recebiam modelos
todos quitados, todos espetaculares, bem desenhadinhos, todos muito bonitos, BIM Hollywood, mas depois não os conseguiam fazer nada deles, não conseguiam medir, não conseguiam fazer nada, tinham que modular o projeto todo outra vez para poder sacar as medições. Isso não é eficiente. Isso para mim não é Building Information Modeling, não é gestão de informação. Eu acho que a Marta lançou aqui um tópico, onde o Luís depois também pegou bem, que é um bocado no caminho do as-built, ou seja, mais na lógica do digital twin, que isto passa por uma questão, que é o que vocês estão a falar no fundo, que é haver um modelo digital que acaba por ser partilhado ao longo do ciclo de vida do edifício, e que nesse aspecto um sistema de classificação baseado em economia circular vai permitir não só ajudar a gerir a informação do projeto e a gestão da construção do projeto, como também mais tarde o ciclo de vida, a manutenção e o reaproveitamento. E a nível de recursos, se por exemplo a construtora fez edifícios ao longo do país usando estas metodologias, sabe que que já tem uma série de anos querem remodelá-lo para mudar parte do seu programa, por exemplo, ou alterar o seu uso, e poder rapidamente alocar recursos. Eu sei que ali tenho uma mais-valia. Os materiais não vão fora, não vão para o lixo. Então ali há uma mais-valia de recursos que eles sabem quantificar, sabem até aferir qual é que é o seu estado. Porque podem fazer uma vistoria com classificação, se o modelo estiver partilhado e disponível de forma gratuita, por assim dizer, ou acessível pelo menos aos intervenientes ao longo do ciclo de vida do edifício, conseguem perceber quais é que são os recursos. Portanto, eu se quiser fazer um projeto... É quase como se o edifício construído fosse um repositório de materiais, no sentido até um bocado daquilo que é a Angie, do workshop que fizemos com a Angie sobre a economia circular. O edifício construído é um repositório de materiais, é um arquivo de materiais que podem ser utilizados, objetos que podem ser reintegrados noutro sítio. Eu tinha aqui Isso só é possível gerir se tivermos acesso à informação sobre esse edifício, não é? Ou sobre essa construção. Tinha aqui uma questão, aqui que se calhar é um pouco para o Rui, aqui nas áreas em que ele trabalha das ontologias. É o seguinte, nós temos, quer dizer, tal como, não sei se a situação ideal é nós temos toda a gente a trabalhar no mesmo software, não me parece, mas aí temos o formato IFC para fazer a portabilidade entre softwares, entre diferentes. Também temos, e acho que houve, já não me lembro quem é que falou sobre isso, se calhar foste tu no webinar, sistemas de classificação diferentes, e aí poderíamos dizer, sim, seria bom que os projetistas e os construtores em Portugal usassem todos o mesmo, mas teremos, de qualquer maneira, sistemas de classificação diferentes, por exemplo, para os produtores de materiais de construção. Eles têm filosofias diferentes, têm maneiras de se organizar diferentes da nossa. Portanto, mesmo que todos na Europa, imaginando, utilizássemos o mesmo sistema de classificação, que não vai acontecer, teremos sempre que nos compatibilizar com outras profissões e outras... Como é que isso pode ser feito, se é que pode ser feito? Que estratégias, que cuidados devemos ter? Pode ser feito, não quer dizer que seja fácil ou linear, porque muitas vezes a representação e a nível de estrutura de conhecimento de um determinado conceito não quer dizer que seja replicável, porque quando estamos a falar do mesmo objeto, por exemplo, de um ponto de vista ligeiramente diferente, ok? Portanto, normalmente o que se acontece em ontologias é o alinhamento de ontologias, é um mapeamento entre conceitos em que se diz que um conceito é idêntico a outro. Portanto há um alinhamento, um mapeamento de terminologias de um lado para o outro, ok? Agora, o problema maior está na própria construção dos conceitos. Se algum conceito tiver um tipo de propriedades que seja mais restritivo do que outro, e outro tiver uma representação muito mais abrangente, podem depois entrar em conflito do ponto de vista computacional, em que o humano diz ali, epá, não, mas neste vocabulário, estamos, segundo esta noção ontológica, limitamos muito mais o escopo, portanto é muito mais restritivo, enquanto na outra é muito mais liberal, por assim dizer. Ou então vice-versa, quando transferimos um conceito para o outro, podem-se perder informações porque um deles não lida com tanta informação. Representa aqui um cubo, mas não tem menos informação, é só um cubo. Não me interessa todas as propriedades que o outro tem. O outro diria que é um cubo com muito mais coisas. Agora,
se a informação for existir de uma forma distribuída, acessível e que seja que tenha um conceito base, eu depois consigo ir ver quais é que são as especificações do conceito inicial. Portanto, convém que seja um conceito, portanto, se for uma versão do IFC, portanto, estamos falando de BIM, se é partilhado, e para o ciclo de vida do edifício convém que seja a representação standard, neste caso seria o IFC, ou um sucedâneo do que será o IFC no futuro, e depois pode ter uma representação, ou então, e passando mesmo para a vertente de, agora puxando um bocado a brasa ao campo da web semântica, uma representação em linked building data desses elementos todos, em que é um pouco mais complexa, exige conversores para se conseguir usar depois nos softwares de autoria, mas são os dados, é a explicitação dos dados de uma forma aberta e distribuída, que podem ser depois incrementados por outros ou transformados. Ou seja, depois podemos trabalhar a vários níveis, desde a escala da cidade até a escala do edifício, de uma forma distribuída. Ok? Não sei se consegui responder à tua pergunta, Ricardo. Estás sem microfone. Respondeste, eu não sei se tenha ainda, como se diz, a bagagem toda para perceber. Não, mas basicamente tirando à parte, imagina que os dois conceitos têm o mesmo tipo de relações, o mesmo tipo de estrutura semântica. É fazer um mapeamento entre os dois. A maior dificuldade é quando tem estruturas semânticas ligeiramente diferentes, em que o significado de um é ligeiramente diferente ou bastante diferente do significado do outro. A nível de um ter propriedades transitivas, por exemplo, que já não é verdade no outro tipo de vocabulário. O que é que queres dizer com propriedades transitivas? Por exemplo, tu definires que um conceito do avô. O avô é o pai do pai. Portanto, tu não precisas explicitar que o Zé é avô do Manel, porque dizes que o Zé é pai do Pedro, que é pai do Manel. Portanto, logo automaticamente sabe que o avô do Manel é o Zé. Okay. Mas outro conceito, imagina que não lida com esta propriedade transitiva. Ok? E depois pode haver um conflito na gestão da informação. Ok. E há exemplos de, por exemplo, estes sistemas de classificação que estão a ser utilizados, os uniformes, uniclasses, omniclasses, por aí fora. Existem mapeamentos entre eles a esse nível? Ou seja, se eu quiser agora fazer corresponder o uniclasse a outro sistema qualquer, que vem uma empresa e que já está, uma construtora, que já está com o sistema, com a sua lógica, mas que não há de ser, que está a descrever basicamente os mesmos objetos, e eu posso fazer uma relação 1 para 1 desse sistema com o uniclasse ou com o uniformat, mas eu se calhar seria mais interessante eu ter um elemento comum, ou seja, ter um eixo, no fundo, um sistema ao qual todos os outros se ligassem. Isso é possível? Isso é possível, não sei se já existe. Não sei se há algum equivalente em linked building data de algum desses vocabulários. Do Uniclass é provável que haja. Mas isso é um bom tópico para introduzir, por exemplo, no linked building data community group. Portanto, há um grupo de investigadores e empresas à escala mundial que se juntam em torno deste tema e que propõem e discutem estas matérias. Portanto, isso é aí acho que seria muito interessante vocês juntarem-se a essa discussão e introduzirem esse tema, por exemplo. Há uma reunião quinzenal, sempre recorrente, onde se discutem vários temas, nomeadamente vocabulários, novas propostas, e acho que esse era um tema muito pertinente, para levantar a discussão em grupo, à escala, primeiro europeia, porque grande parte dos investigadores e empresas que têm participado estão associados à Europa, porque começaram em centros de investigação. O Link Building Data Community Group começou a partir de centros de investigação na Europa, mas tem estado a crescer a nível de abrangência. Por exemplo, há aqui eu não sei se conhece um site da NatSpec BIM da Austrália, em que eles têm um conjunto de termos, umas dezenas de termos de construção, de objetos,
portas, curtain walls, por aí fora, e depois para esses objetos têm a tradução em meia dúzia de sistemas, em master format, omniclass, uniclass, por aí fora. E portanto, no fundo, eles acabam por servir um pouco acaba por ser um bocado esta charneira. Eu vou pôr aqui no link, mas portanto, nós aqui, como estamos preocupados com não só desenvolver o uniclass, vou pôr aqui no chat, como estamos não só preocupados em traduzir o uniclass, mas como depois fazer correspondências com outros sistemas, isto mais à frente, estamos a pensar nestas coisas, como é que isto se poderia fazer de forma ou seja, de maneira que qualquer que seja o sistema, as pessoas que estão habituadas ou que se calhar que consigam trabalhar em todos. Ter aqui uma pedra de, como é que se diz? A Rosetta Stone, não sei, pedra de Sim, tu no limite terás de construir tradutores ou transdutores de um para o outro. Portanto, abres e queres basicamente seria um plugin, não é? Clicas num botão e ele reestrutura-te os dados de acordo com o novo sistema de classificação. O Ricardo quer o Esperanto do sistema de classificação. É isso. Acho que vamos lutar um bocadinho com isso. Todos sonhamos, não é? Eu estou a dizer isto também pelo exemplo que temos, não é? Acabou por desenvolver um sistema próprio. Não está a usar com base num nem com base no outro. E quando há necessidade, tem que haver uma tradução específica daquele sistema, ou daquele elemento, ou daquela peça que se vai buscar lá fora, ou o que for, porque o sistema é interno. E tenho receio que possa ser uma ambição que possa atrasar a implementação da estratégia. Diz isso aqui no nosso projeto? Sim. No fundo que só a ambição de conseguirmos esta linguagem comum que estamos aqui a falar, de conseguirmos traduzir, criar a nossa própria, ou apanhar aquilo que temos dos outros e criar o nosso exemplo adaptado à nossa realidade, adaptado aos nossos sistemas construtivos. Falou-se anteriormente aqui, tipo, muito disto também está virado para um sistema sistemas construtivos e classificação que tem a ver com juntas secas e uma série de sistemas construtivos que nós não usamos muito em Portugal. Temos outros cá que seria um desafio já adaptar essa estratégia à nossa realidade. Eu acho que há aqui muita coisa. Conseguir que isto tudo também tenha uma forte componente de leitura da parte das consequências para a sustentabilidade, para a economia circular, e em cima disto tudo ainda conseguir que seja essa pedra da Rosetta. É nesse sentido que eu estou a dizer, porque acho que a prioridade, acho que isto não vai ser um elemento ou uma ferramenta fechada, nem terminada, acho que ela vai ter de crescer e ser desenvolvida, mas acho que essa questão de poder ser algo que possa ser facilmente traduzível ou fazer a ponte entre os vários sistemas é uma ambição em si própria. Acho que é uma coisa em si própria. Sim, isso é future work, definitivamente. Até porque, como tem o âmbito, mas eu percebo eu acho que quando se está, a decisão de vocês seguirem a partir da base do Uniclass não é, tem motivos de ser, não é? Vocês não estão a seguir o CCI por um bom motivo, e preferem usar o Uniclass como base de trabalho. Portanto, a questão é começar a desenvolver e depois adaptar esse sistema e que seja o mais flexível possível para que venha a ser adaptado. O que eu acho que fará bastante diferença é a maneira, e acho que isso é que vocês terão de pensar também, não é apenas carregar e acho que é que vai, especialmente ao nível da economia circular, em que se pensa no edifício ao longo do seu ciclo de vida. Não é apenas na fase de projeto para construção. E depois fechou e o BIM vai para a gaveta, algures. É mesmo a questão do ciclo de vida, que é, ok, há um sistema de classificação que está pensado ao longo do tempo, ok? E que tem de ter os dados abertos ou acessíveis, ou facilmente acessíveis por vários intervenientes ao longo do tempo. Portanto, e depois mais tarde, o sistema de classificação em 2021 era este, que foi adaptado em 2025 para outro. E agora, se calhar, é mais flexível, já se alinha melhor com o CCI ou com outros. Ou, entretanto, o Omniclass evoluiu e também já está mais em linha. E depois, eventualmente, haverá uma convergência
não para o Esperanto, né, porque também a diversidade também é interessante, mas, e por algum motivo o Esperanto não pegou, mas para uma convergência em que os conceitos se tornam facilmente geríveis, ou pelo menos traduzíveis de um sistema de classificação para o outro. Posso só dar aqui uma chega? Estão a ouvir? Sim. Realmente é um grande desafio conseguir que os termos que vamos tentar encontrar em português possam ser usados ao longo do ciclo de vida da construção, porque muitos termos que são usados em projeto, depois em construção já querem dizer outra coisa e na manutenção ainda outra. Portanto, se nós conseguirmos, com um sistema flexível, que realmente haja, digamos, uma certa uniformização do entendimento do conceito ao longo do ciclo de vida da construção, já é um grande desafio. E, portanto, eu concordo com o que o Rui diz, que isso já é um grande desafio. Depois, há outro tipo de, digamos, de ligações e de manutenção da interpretação do que é o conceito, que deve ser mantida, nomeadamente uma muito importante que às vezes as pessoas esquecem, que é ao longo do tempo. Ou seja, os modelos que nós agora estamos a criar e com os sistemas que estamos a criar, daqui a 5 anos vão ser entendidos pelos mesmos softwares, eles vão evoluir, vamos ter outros sistemas, vamos pegar num modelo e queremos abrir e já não conseguimos abrir, portanto também há esta necessidade de, ao longo do tempo, com as mudanças normais que a sociedade tem, as interpretações que vai tendo destes conceitos e termos, há a necessidade de também ser suficientemente flexível para conseguir abarcar esta, digamos, interoperabilidade temporal. Pronto, era só mais uma chega, porque acho que vem de encontro ao que o Rui estava a dizer. Obrigado, Paula. Acho que sim. E esse é um dos grandes desafios. É um bocado olhar como... Isto é quase estar ao nível do... Porquê é que ainda usamos o HTTP? Estabeleceu-se havia vários protocolos de comunicação, mas depois definiu-se um sistema de protocolo de comunicação que ainda é válido hoje, e qualquer programa que é desenvolvido usando aquele sistema consegue comunicar de forma eficiente ao longo do tempo e entre aplicações. E essa é uma das grandes frustrações, para mim, é de repente haver um sistema, alguém faz um projeto numa versão mais recente de um programa de autoria BIM, e eu quero abrir no programa imediatamente anterior e não abro. E tem de gravar, isto não faz sentido. Não faz sentido porque obriga-te, ou andamos todos sempre a comprar a última versão, o que é dispendioso e é estúpido. Peço desculpa pela violência do termo, mas é um absurdo. Quando isto deveria ser tudo muito mais flexível. Portanto, à partida, usando o esquema IFC, essa componente está salvaguardada. Aquilo é bastante... até pesado mais, mas os conceitos estão lá e estão bastante definidos, e são os mesmos daqui e mais à frente. Uma porta é uma porta, não é agora outra coisa qualquer. Enquanto que, se conseguirmos manter nesse nível, acho que se vocês conseguirem manter isso e definir o sistema de classificação a esse nível de interoperabilidade, e dizer, ok, estes são os conceitos e não lhes vamos mexer muito porque, do ponto de vista de raiz, estão bastante bem estruturados. Isto é difícil. Saber definir muito bem à cabeça como é que as coisas são. Portanto, é natural que nos próximos anos ele seja adaptado e evolua, mas depois, se o sistema for o mesmo, se conseguirem chegar a um termo em que o protocolo de comunicação, o protocolo de representação dos conceitos vai ser o mesmo, como é que as coisas são usadas, como é que vou classificar um elemento que pode ser facilmente reaproveitado para usar numa obra no futuro, ou que seja facilmente identificável dessa forma, será menos provável que ele tenha de ser mudado no futuro.
É um pouco baixo nível. Meter as coisas ao nível mais baixo. Sim, não, a ambição para este projeto é desenvolver um sistema de classificação com estas exigências, então, se conseguimos responder a todas que a Paula enunciou, já será muito bom, mais, quer dizer, isto responder, nunca há um zero, não é ligado ou desligado, não é? Vai responder umas, outras melhor, outras pior. E com a componente da sustentabilidade, não é? Mas pronto, tenho já esta preocupação, ou temos já esta preocupação da interoperabilidade entre sistemas e, portanto, isso também é e pensando quando estamos aqui a desenhar a base de dados onde se vai pôr a tradução, o Uniclass original, a tradução, a pesquisa, tudo isso, estamos a pensar depois já nas tabelas que poderão fazer relação entre sistemas diferentes, porque depois, e portanto começam também já estas questões a surgir, mas claro que são questões mais, como se diz, para o próximo projeto, não é? Se calhar já não é um projeto EA Grants, é um projeto de investigação e se calhar até arranjando formas de estabelecer as relações de forma semi-automática, ou seja, arranjar até formas de sistemas de inteligência artificial ou de análise de significados que consigam olhar para uma tabela, olhar para outra, olhar para as descrições, olhar para as definições e conseguir dizer, parece-me com um grau de certeza de X% que isto equivale a isto, ou esta entrada nos sistemas do Uniclass corresponde a esta entrada X no Omniclass, ou se calhar, e eventualmente, ou não é eventualmente, sabemos que algumas destas relações já estão mapeadas, podemos só utilizá-las. Mas sim, mas exatamente, isso é para mais para a frente, mas já nos preocupa. Olha, não sei se temos mais questões, eu gostava de não ter estas sessões, normalmente as nossas reuniões são bastante longas, mas como esta para ser pública e como se diz, o nosso tempo de atenção, se diz hoje em dia que estamos cada vez mais impacientes, é cada vez mais curto. Eu se calhar não sei se terminamos por aqui e deixamos só alguma recomendação final, ou se calhar não, se calhar deixamos aqui a conversa em aberto. Não sei, Rui, Luís, Marta, Paula, todos. Da minha parte, é um prazer conversar convosco e, portanto, eu estou bem. mas podemos repetir a dose no outro dia, também para deixar, se calhar, amadurecer algumas das ideias que foram discutidas aqui e que surjam outras, não é? Devia ter falado daquilo. Sim, esperemos que sim, que não tenhamos fechado os assuntos todos, não resolvemos tudo. Eu ainda tenho muitos receios, por isso que quero discutir assim, maiores, mas obviamente não têm de ser hoje. E tem mais a ver outra vez com esta forma de como é que vamos contextualizar estas discussões Portugal, mas em vários aspectos e dentro da sustentabilidade também, mas acho que é indiferente levantar mais algumas questões ou deixarmos para uma nova sessão. Ok. Eu acho que é interessante conseguirmos estabelecer como uma meta um sistema que consiga dizer, como estava a dizer o Ricardo, com 99% de certeza que este elemento é uma chaminé algarvia. Sim, é também um pouco por aí, porque é aquela situação que estávamos a falar, e vou repetir um bocadinho, e agora tenho pena que a Marta não está presente, mas porque ela trabalha sobretudo nestes projetos em que afina muito até ao detalhe, e por isso era importante ouvir a Marta, mas sim, tem a ver com se a criatividade, eu acho que a criatividade do arquiteto tem muito mais a ver com a sua capacidade de articular coisas, essa poética que estávamos a falar, e não é outra coisa. O meu receio, às vezes, quando nós estamos a trabalhar, é que possa haver uma redução das peças que estamos a articular. Ou seja, quando o Luís estava a falar da chaminé algarvia, ou eu pego nesta peça que é produzida ali em Pera pelo senhor José, como é que eu vou fazer? Estamos aqui a estabelecer um sistema que é compatível com todos estes pequenos produtores de materiais, etc., e que não é simplesmente uma coisa que é fácil a casais utilizar, mas, quer dizer, grande parte de Portugal é construído por
pequenos empreiteiros e temos uma cultura arquitetónica bastante extensa, por isso a criatividade não tenho medo dela, tenho medo é que o número de peças que vamos articular para criar esses edifícios é que possam vir ser realmente reduzidos. E eu lembro de ouvir já a Marta a dizer numa das outras sessões, que muitas vezes ela até usava carpinteiros locais, isto ou aquilo, e que de repente, porque as coisas estão mais disponíveis em grandes marcas, e aquilo acaba por ser mais eficiente para o trabalho dela, e isso também já vai influenciar algumas das escolhas de projeto que ela faz, porque inevitavelmente. Mas aí também tem a ver com a capacidade que o sistema tem para poder ser articulado pelos arquitetos, ou seja, não existe essa peça que tu tens aí, mas tu a poderes modelar e depois atribuir-lhe as propriedades que te permite que ele passe a ser lido pelo sistema. Exatamente, e depois identificar precisa de ser inclusivamente aberto. o produtor que não tem Exatamente. sequer dominar a parte da computação, só faz essas peças, nem sequer liga o computador para as fazer, não precisa, e de repente sabes que existe este elemento que está disponível a algures, que tem esta modulação, esta família, e que está disponível naquele senhor. A parte colaborativa estás a potenciar o trabalho do senhor, do construção local, né? Estás a fragmentar em vez de estares a alocar. Claro que é assim, quem tiver recursos e os fizer logo à cabeça vai estar à frente. É uma questão quase de e-commerce. Se eu disponibilizar a máximo de informação possível, tenho louças sanitárias e apresento, tomem lá, estou aqui gratuitamente. Querem o quê? Querem modelo em CAD, em BIM, para Revit, para Archicad. Este já está com materiais de physically based rendering e os tabelas quantitativos. A tentação será de utilizar logo à cabeça, nem que seja só numa fase incipiente de projeto, uma solução dessas para fazer uma representação, e depois até poderá cair no orçamento final. Sim. Portanto, E tu também da última vez falavas um bocadinho dos estilhaços disto tudo, e a verdade é que isto também pode ser depois, isto acaba por estar associado a outros projetos, pode ser uma maneira também destes pequenos produtores verem uma nova internacionalização, como é que vamos disseminar, como é que vamos facilitar, etc. E ter uma estratégia que os ponha ao mesmo nível. Eu acho muito bem o trabalho todo que a Casais está a fazer, mas começar a manter o mesmo, Inês, continuar com o ecossistema. Mas imagina que ateliês como os vossos, que trabalham com estes sistemas de classificação, de repente, adoro aquele produtor e ele devia ser suportado. Disponibilizei aqui o sistema de classificação BIM, está no nosso website, de certa forma acabas de disponibilizar, potenciar também, a nível de marketing, a vossa marca, o vosso... Aí é que está a colaboração, não é? E todos ganham. Exatamente. Todos ganham. Em vez de ser apenas, se eu trabalho com modelos do IKEA. Todos os meus projetos são IKEA. Tenho lá a chancela, temos uma... Tem lá no logo mesmo, na legenda. Não, tem que... O senhor José é que trabalha aqui ao lado, é espetacular, faz isto, sempre fez, o pai já fazia, o avô também, e agora dou-lhe aqui uma mãozinha e ajudo a abrir outra porta que ele não precisa de saber, mas colaborativamente todos saem a ganhar. Há outra questão que acho que se calhar vai ter que ser debatida numa outra oportunidade, mas que acho que é importante também, que é de alguma forma sublinhar a percepção de que ao utilizar ou uniformizar esta linguagem, estes plugins, estas diferentes leituras que estamos aqui a ter, ou ferramentas, estamos aqui a falar, não é? Quando falamos de um SpaceMaker, quando falamos de não sei o que mais, são ferramentas, certo? Elas são possíveis porque há esta linguagem comum. A partir do momento em que essa linguagem está lá fora, a quantidade de ferramentas que vão surgir, que nós não estamos ainda sequer a par, ou seja, nós estamos no início destas coisas todas, e o que tem surgido são coisas muito baseadas na necessidade imediata. Para colmatar aquela regulação temos que criar esta ferramenta, para verificar isto temos que criar esta. Mas há de haver muitas outras que vão surgir que não estão ainda sequer a ser exploradas, portanto, mas que tudo isso vai ser um universo que vai ser potenciado por haver uma linguagem comum. Mas voltando aí à lógica do SpaceMaker, aliás, uma pessoa da Creos fez um post agora recentemente a dizer que grande parte dessas aplicações que estão a surgir porque de repente se tornaram disponíveis dados de forma aberta que qualquer um pode utilizar. Muito facilmente vais buscar dados de Nova Iorque, contagem penal de Nova Iorque, os dados, cá é mais complicado. Cá ter os dados atualizados é outra história e acessíveis, mas na maior parte dos países em que estão a ter essa disponibilização, de repente
começam a surgir aplicações e ferramentas que facilitam e que integram várias vertentes. E acho que isso pode surgir também na questão da economia circular e a longo prazo. Terá de ser assim, dessa forma, terá de ser abrir a informação e abrir os elementos, disponibilizá-los, para que uma pessoa qualquer mais tarde tenha, aquela construtora usou naquele edifício aquelas janelas, que eu posso usar no meu projeto, mas ela gostaria, se calhar, de fazer uma reabilitação do edifício. Eu compro-lhe as janelas. Pronto. Mas não saberia nunca que estavam lá disponíveis. Pois. É isso, acho que podem até haver muitas novas aplicações comerciais baseadas nesta linguagem, que vão comatar não necessidades, mas desejos. E dinâmicas de mercado. Sim. Também. Uhum. Isso é muito interessante, que isso, por exemplo, surge com muita força. Já surgiu, por exemplo, na medicina, em que há necessidade de se deixar as antiquíssimas descrições que os médicos fazem com o historial clínico de um doente. Isso tudo agora tem que ser codificado em códigos, e há cursos de codificação por um lado, para poder, a razão principal é para poder ser pago para os sistemas, para os seguros e para os sistemas públicos poderem pagar ao prestador de serviços a prótese da anca numa pessoa que não sei o que mais, e portanto há ali uns códigos, mas por outro lado, ao mesmo tempo, permitem uma quantidade de análises de inteligência artificial que permitem perceber, fazer estudos epidemiológicos, todos os tipos de estudos estatísticos que antes não era possível fazer sem, lá está, ir lamber centenas, milhares de casos clínicos à mão, não é? Com uma inteligência... Ricardo, eu não sei se a Angie falou nisto no último webinar. Nós fizemos um teste em que no escritório, perto de 180 pessoas que trabalham num edifício, numa antiga gare de comboios, é um edifício bastante grande. Foram colocados sensores em vários pontos do edifício, foram colocados sensores em cadeiras, foram colocados sensores... Ou seja, conseguia-se mapear a tempo real os movimentos das pessoas, isto tudo para testar uma série de comportamentos. Estamos aqui a falar de como é que este Digital Twin podia ser povoado. Portanto, tínhamos pessoas, conseguíamos analisar muita coisa, e isto no fundo teve que parar porque, como não existe ainda regulamento, começou a haver muitas questões de a privacidade das pessoas, os direitos de quem é que está aqui a medir o tempo que eu estou aqui ou que eu estou ali. Pronto, houve aqui algumas questões que foram levantadas e deixou-se de fazer essa experiência, mas serviu para provar que isso era possível e que existe, na realidade, um mundo de potencial por trás disto. Exatamente. Ainda estamos no início, mas estamos a ajudar. Ok. Então, se calhar vamos terminar. Eu agradeço ao Rui e agradeço a todos, e vou aqui parar a gravação também. Eu agradeço-vos a todos pelo convite, foi um privilégio. Muito obrigado também. Obrigada. Prazer. Que hajam mais. Exatamente. Obrigado a todos. E olha, boa tarde. Temos que reunir mais vezes entre arquitetura e engenharia, porque isto cria umas mais-valias que não vêm quando não há esta reunião. Exatamente. Sim. É uma amizade que vem de há muito tempo já, não é? Tipo Tom and Jerry, não é? Exato. Para não dizer Benfica Sporting, que hoje fica quem seria o Sporting e Benfica. Mas pronto. Olá. Boa tarde.